Encruzilhadas da ansiedade, estabelecer princípios. A renovação espiritual. Vivemos numa época muito especial. Durante muitos séculos, cada família preocupava-se carinhosamente com a dimensão espiritual e religiosa dos seus elementos. Depois passamos para um período onde a vida espiritual acabou por ser desvalorizada. Parecia que apenas o que era material era importante. Muitos pais assumiram com ar de alguma modernidade que deixavam essas questões espirituais para que cada filho decidisse quando atingisse a maturidade. Hoje, as pessoas, os filhos dessa geração sentem grande necessidade de valorizar a espiritualidade, mas cada um à sua maneira. Anunciam-se novos caminhos para a espiritualidade em cada recanto da sociedade, em cumprimento daquilo que muitos pais vaticinaram. Cada um procura a sua espiritualidade, individualizada e personalizada. Na realidade, cada um procura agora encontrar um guru virtual ou literário que o oriente. De uma sociedade de orientação cristã, passamos para uma sociedade materialista e agora caminhamos afoitamente para uma sociedade espiritualista, trilhando caminhos que nos chegam de origens longínquas e estranhas ao cristianismo. Este fenómeno não é novo, pois aconteceu uma coisa muito semelhante com o judaísmo antigo. De uma sociedade teocêntrica, passaram para uma sociedade dominada pelo paganismo. Daí vamos enunciar 3 exemplos de renovação espiritual. Primeiro, a crise espiritual no judaísmo antigo. O profeta Jeremias explicava bem o quadro histórico dessa espiritualidade enganosa. Escreveu ele: verifiquem se ali alguém já ouviu coisas tão estranhas como estas. Os céus ficaram desolados com uma coisa destas, porque o meu povo fez 2 coisas más. Deixaram-me a mim a fonte de água da vida, e além disso cavaram cisternas rotas que não podem conter água. Jeremias 2, 12 e 13, na versão livre. O que aconteceu então? Repare nos detalhes. Até os sacerdotes descuraram as coisas do Senhor. Os seus juízes ignoraram-me. Os legisladores revoltaram-se contra mim. Os profetas puseram-se a adorar a Baal, gastando o tempo em coisas sem sentido. Olhem e vejam se podem encontrar outra nação assim, que tenha trocado os deuses que tinha por outros novos, ainda que não se trate de deuses nenhuns. Jeremias 2, 8 e 10, na versão livre. Para desfrutar de uma existência equilibrada e satisfatória, tal como as células do nosso corpo se renovam, precisamos de uma renovação mental constante, assim como precisamos igualmente de uma renovação espiritual contínua. Jeremias, ao ver a sua cidade, Jerusalém, em ruínas, ao ver o povo a ser levado prisioneiro e arrastado pelos exércitos inimigos, vindos da longínqua Babilónia ao serviço de Nabucodonosor, ainda proclamava uma mensagem de esperança. E escreveu: há ainda um raio de esperança. É que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Aliás, foram as misericórdias do Senhor que impediram que fôssemos consumidos em absoluto. Grande é a sua fidelidade. E a sua compaixão é sempre renovada em cada dia. O Senhor é aquilo que eu preciso para viver. É a minha única riqueza. Por isso, espero nele. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 23 e 24, na versão livre. A palavra hebraica traduzida para português por lamentações poderia ser traduzida por como. Como foi possível? Exprime espanto pelas circunstâncias adversas e inusitadas que apenas puderam ser superadas pela contínua resposta divina. O ponto 2. A necessidade da renovação espiritual.
Renovação é um termo que denuncia uma experiência espiritual muito comum entre o povo judeu. O livro dos Salmos refere estes momentos de renovação fundamental. Percebemos-las nas palavras do salmista. De manhã cedo volto-me para ti e oro. Ponho na tua promessa a minha esperança. Salmo 119, versículo 147, na Bíblia para Todos. Até o rei Davi fazia este pedido. Faz com que eu sinta todas as manhãs o teu amor, porque pus em ti a minha confiança. Para ti leva a minha alma, mostra-me o caminho a seguir. Salmo 143, 8, na Bíblia para Todos. A necessidade de renovação espiritual matinal e diária é profundamente atestada no exemplo do grande mestre, o Messias, Jesus Cristo. Segundo o relato de Marcos, o seu dia começava cedo para poder desfrutar de uma renovação diária. Levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Marcos 1:35. Um texto profético de Isaías, escrito mais de 700 anos antes de Cristo, relatava com a antecipação de séculos a importância dessa renovação matutina para o Messias, designando no livro de Isaías como o servo. O Senhor deu-me as suas palavras de sabedoria, a fim de que possa saber o que devo dizer aos que estão cansados. Em cada manhã Ele me acorda e abre o meu entendimento à sua vontade. Isaías 54, na versão do livro. O comentário de Ellen White a esta prática é bastante esclarecedor. Todo dia atendia às multidões que iam ter com ele. Ao anoitecer ou de manhã, bem cedo, retirava-se para o santuário das montanhas em busca de comunhão com o Pai. Um pouco adiante, no texto, ela confirma: manhã após manhã, saía das horas passadas a sós com Deus para levar aos homens a luz do céu. Ponto 3. A experiência da renovação. Percebemos, por meio dos profetas, pelos escritos do Antigo Testamento, pelo exemplo de Jesus, o Mestre, e dos seus discípulos, a necessidade de uma renovação espiritual diária que passava pela comunhão com o Senhor do Universo. Esta renovação não pode ser conseguida por tentativas pessoais e autónomas, na força de cada indivíduo, mas depende de um encontro diário e em cada manhã com Deus. Saulo, um cruel perseguidor que veio a tornar-se no apóstolo Paulo, constitui um exemplo incrível. A renovação da sua mente e da sua espiritualidade são inexplicáveis. Comentando o tempo de isolamento de Paulo no início do seu ministério, que foi de preparação para a nova fase da sua vida, Ellen White afirma: quando a mente de um homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito, o efeito sobre o corpo, a mente e a alma ultrapassa aquilo que é admissível. Numa tal comunhão é conseguida a mais alta educação. É o método de educação usado por Deus. Se os grandes vultos do passado necessitavam desta renovação para sobreviver à tensão e à ansiedade que acompanhava as suas existências, será que nós podemos dispensar esta renovação tão essencial? Foi a negação desta formação de base tão importante quando muitos pais disseram: quando for maior ou quando for de maior idade, que decida. Outros ainda persistem: a escola que os ensina. Precisamos de perceber a necessidade inadiável da renovação do corpo, da mente e de uma renovação espiritual diária e contínua. Este é o segredo de uma vida plena e significativa, na preparação de uma existência que se prolongue pela eternidade. Não deixe esta renovação em mãos alheias. Procure-nos, em encruzilhadas de ansiedade, estabelecer princípios. Partilhe este vídeo e encontramos-nos no próximo programa.